pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos falando sobre a água que abastece as cidades. Vimos a questão da crise hídrica, que é a falta de água, a necessidade do racionamento de água para se economizar, a necessidade de evitar o desperdício de água. Sobre esse assunto, vamos continuar vendo aqui o que provoca a crise hídrica. Será que é só a falta de água? É a falta de chuva? O que pode ser? As crises hídricas têm relação não só com a quantidade, mas também com a qualidade de água que está disponível para o abastecimento. Observe as imagens a seguir. A crise hídrica pode ser gerada por falta de chuva. Veja aqui essa pessoa caminhando em um reservatório de água que deveria estar lotado de água, né? Até quase aqui em cima está a pessoa caminhando. Então, a crise hídrica pode ser causada pela falta de chuva, pelo alto consumo da irrigação na agricultura, pelo alto consumo de água e despejo de esgoto nos rios, principalmente. Então, jogar esgoto nos rios pode acarretar o quê? A crise hídrica, a falta de água. Então, vejam esses três fatores muito importantes a se levar em conta. Além desses fatores, há o desperdício de água, que costuma ser muito grande, que nós estávamos falando anteriormente sobre isso. A necessidade de economizar, de cuidar da água. Essa água, além de tudo, custa dinheiro, custa caro. Vem lá no bolso de quem paga a conta de água. Se eu ficar consumindo desregradamente, a conta de água vai subir e custar muito caro. Se eu economizar, a minha conta de água vai abaixar, né? Enfrentamos crise hídrica apesar de o país ter grande quantidade de água, principalmente nos centros urbanos. Isso significa que nosso maior problema está na maneira como desfrutamos desse recurso. Como você percebeu, é importante que as pessoas sejam informadas sobre a origem da água, seu comportamento na natureza e a disponibilidade desse recurso. Então veja como se fala muito sobre a questão do comportamento das pessoas com relação ao uso descontrolado, sem planejamento da água, o desperdício, a poluição muito grande, a falta de planejamento de saneamento, ou seja, muitas casas não têm rede de esgoto adequada, então você dá descarga na sua casa, aquele esgoto passa e vai direto para o rio, não vai para a rede de tratamento. Essa poluição, como nós vimos ali, acarreta e atrapalha, colaborando assim para a crise hídrica, certo? Continuando. Só assim poderão se conscientizar de que é necessário reduzir os impactos nos mananciais e garantir o abastecimento de água não só hoje, mas também para as gerações futuras. Então veja, nós estamos economizando a água agora para que futuramente a gente possa continuar utilizando. É muito importante a gente tratar a água, cuidar, não poluir, certo, pessoal? Então, vamos continuar falando um pouquinho sobre este assunto aqui. O que provoca a crise hídrica? Só para a gente relembrar o que nós lemos aqui no nosso livro. A crise hídrica no Brasil não tem relação somente com a quantidade de água disponível, mas também com a gestão desse recurso. A gestão é a administração, como que eu uso a minha água, como que eu administro a utilização da minha água. Isso é a gestão, tá bom? A água sofre com a pressão que exercemos, pois além do nosso grande consumo, também poluímos esse recurso. Como eu falei da questão do esgoto nos rios.
A falta de chuva marca a região nordeste do país, enquanto na região sul o cenário é bem diferente. No sudeste, por exemplo, há alto consumo aliado ao despejo de esgoto nos rios. Então veja, enquanto na região nordeste se fala da questão da falta de chuva, que é mais marcante, na região sul o cenário é diferente, tem mais chuva. Enquanto na região sudeste, o que acontece? Muito consumo de água e também muita poluição, jogando esgoto nos rios, o que pode afetar também a água subterrânea. Todos esses fatores, aliados ao desperdício, reduzem a quantidade e a qualidade da água disponível para o abastecimento. Viram novamente a importância do cuidado que nós temos que ter com a nossa água. Vamos aqui no nosso livro, na seção Mão na Massa. Observe o mapa a seguir, que apresenta os lugares onde as crises hídricas podem ocorrer e explica brevemente por que brevemente elas ocorrem. Então nós vimos ali, ó, a região, olha aqui o mouse apontando, onde está o retângulo vermelho, a região nordeste, onde a crise hídrica falta bastante, onde tem bastante crise hídrica pela falta de chuvas que nós vimos, não é? Aqui, nesta região onde tem falta de água, crise hídrica, e aqui também, ó, nesse pedaço do Rio Grande do Sul, estão vendo aqui? Aqui é uma região com alto consumo e o despejo de esgoto nos rios, tá? Esses quadradinhos azuis aqui representam isso, o alto consumo e o despejo de esgoto nos rios. E essa região amarela aqui no Rio Grande do Sul representa a área com alto consumo pela irrigação, ou seja, se usa muito a irrigação na agricultura e se consome muita água para essa finalidade. Continuando. Com base no mapa anterior, ou seja, nesse que nós analisamos aqui, complete os espaços a seguir com as palavras do box. Então, nós temos as palavras, irrigação, nós temos a palavra chuvas, esgoto e consumo. Então, vamos aqui. Letra A. Os lugares que estão dentro do quadro vermelho podem ter crises hídricas em razão da falta de... Lembra que nós vimos ali o vermelho? É a falta de chuvas. Então, a letra A, nós vamos marcar aqui a palavra chuvas. Letra B. Os lugares que estão dentro do quadro amarelo podem ter crises hídricas devido ao alto consumo de água causado pela, é aqui no Rio Grande do Sul, ó, na região sul do Brasil, pela irrigação. Então, aqui, irrigação. E letra C, os lugares que estão dentro dos quadros azuis podem ter crises hídricas devido ao alto consumo e o despejo de esgoto. Então, aqui nós temos a palavra consumo primeiro e depois a palavra esgoto. Ok? Então, é isso, pessoal. Nós vimos agora também quais são as situações que podem causar a crise hídrica. Retomando lá, falta de chuva, alto consumo e o despejo de esgoto nos rios e o alto consumo da irrigação, certo? Continuamos o assunto em breve. Tchau, tchau, turma. Cuidem da água.